leonina, muito exuberante, com muita coragem, com muita potência, né? Um sol em leão fazendo um trígono com ascendente em Sagitário, corajosa, audaciosa. Eu ouvi que ela era um Oxum, mas tem uma Yansan aqui forte, mas enfim. E ela tinha uma lua em Áries, que não é um lugar fácil para a Lua estar, e ela foi mãe muito cedo, e a Lua está exatamente na 5, né? Então, assim, os desafios que deve ter sido ser mãe na adolescência, e ela tem um ascendente Sagitário, o ascendente é como a gente vê o outro, né? Assim, quando eu penso nela, é rindo, defendendo as minorias, muito audaciosa, muito convicta das suas opiniões, muito Sagitário isso, e fisicamente muito sagitariana. Sagitário, ele tende a expandir o nosso corpo, concretamente. O ascendente Sagitário tem uma tendência a dar ganho de peso, particularmente barriga, quadril, bumbum, perna, coxa grande. Sagitário, muitas vezes no ascendente, pode levar à obesidade mesmo, não é? Então, ela sempre teve essas questões com peso e tudo mais. Então, um acidente em Sagitário, acidente muitas vezes em Touro, acidente em Câncer tende a dar mais tendência para ganhar peso. Eu fiquei pensando que muitas pessoas queridas fizeram ontem relatos, né? Ouvi lá no Fantástico, no próprio Dia da Morte. E aí, muita gente querida, né? Parece que ela estava com alguns amigos que foram lá para passar os últimos dias, porque já sabia que ela estava muito mal. E amigos é casa 11, e ela tem nada mais, nada menos que Plutão na casa 11, um Plutão maravilhoso, um Plutão muito forte, muito positivo. Ela era uma alma muito velha, inclusive, e esses amigos queridos, queridos, e eu li, não sei se é verdade, tá? Eu li lá no Twitter de uma pessoa que é um comissário de bordo e conta que quando ela se casou, ele estava trabalhando, e aí ele foi conversar com ela estava de primeira classe com o marido, e ela contou que tinha ganho de uma amiga. Olha isso, gente, sabe o que é ganhar de uma amiga, é, passagem de primeira classe? Então, muito, muito querida. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que a alma dela deve ter ficado repleta de alegria, Plutão na 11. Aí vamos pensar nos trânsitos de ontem, na partida dela. E aí, o que a gente já percebe de cara é que Urano estava na casa 6. Então, Urano, ele, qualquer planeta ali, né, esses mais lentos na casa 6, ele vai mexer com a nossa saúde. Ele não tem jeito, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Uh, Particularmente, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, porque Júpiter ele pode trazer ele vai trazer alguns problemas, mas às vezes ele traz assim um pouco de estou comendo mais, enfim. Mas Urano nessa casa 6 ele trouxe provavelmente uma grande mudança na estrutura de saúde dela, mudança de alimentação, de tratamentos de saúde, e ela foi fazer um tratamento alternativo em Nova York, que ainda não era, foi experimental. Como ela foi aqui no Brasil, os médicos tentaram tudo e meio que disseram não temos mais o que fazer, e ela tem condições financeiras, então ela foi fazer esse meio que experimentar um pouco cobaia, com todo respeito, hein, gente? Eu estou sendo muito respeitosa aqui o tempo inteiro com ela, que me parecia uma pessoa excelente. Mas Urano é isso. Então, ela deve ter mudado absolutamente a forma de alimentar e usou de tudo. Deve ter ido tomar passe, feito cirurgia espiritual, se
deixou o corpo ser testado por tratamentos que ainda nem são comprovados, porque isso é Urano na 6, né? E Urano na 6 é a roda da fortuna do tarô. Ela deve ter tido aqueles picos de melhora, ai que bom, e depois pum, né? Porque é isso, ó. E ele estava fazendo uma oposição com Netuno natal na 12. O Netuno é a nossa casa das doenças mais graves, né? A casa 6 é aquela casa das doenças. Ah, eu tenho renite, eu tenho. Às vezes eu fico resfriada, enfim, tenho herpes na boca. Isso é casa 6. O que é casa 12? Ah, desenvolvi osteopenite na velhice, desenvolvi, sei lá, Alzheimer, essas coisas que se desenvolvem, não necessariamente na velhice, mas que são mais complicadas, é de casa 12. E Netuno ali, ele já ele tem aspectos tensos, principalmente com Júpiter, ele amplia nesses dois, eles colocam uma lupa e melhoram ou pioram muito a coisa, né? Então, eles devem ter crescido muito o câncer dela, esses dois. E aí, esse Netuno, Urano provocando aí Netuno, que é quando ela vai perdendo força, não é? Ela deve ter tido muita intoxicação ou resistência a medicamentos possível. Não sei, não sei se vão abrir isso, mas essa oposição pode ter significado que muitas vezes o medicamento não fez bem, então deu altas alergias, né? Netuno tem esse padrão aqui, né? Inchaço, enfim, e ela estava com esse aspecto já há algum tempo, e Urano no comecinho de Gêmeos e Netuno dela no comecinho de Sagitário. Não era uma oposição exata, mas era uma posição muito próxima, né? Então, isso realmente tirou muito, debilitou muito, muito, muito. Ela provavelmente foi sedada, então essa passagem dela, ela deve ter ido dormir e acordou com seus queridos, não é? E aí, daí eu fui ver as progressões. Progressões é importante da gente olhar também nos nossos mapas. A gente sempre, quando faz uma previsão, previsão 2025, 26, o que é que a gente olha? Os trânsitos, a revolução solar, o mapa do dia do seu aniversário e as progressões. E em progressão, ela estava, quer dizer, o sol progredido dela estava numa conjunção de quase 0 graus com Plutão. Então, uma grande transformação na vida dela, e nesse caso foi que ela voltou para a morada do Senhor. Uma profunda e total transformação. Ela, o grau não era exato, então talvez alguns medicamentos que não foram usados ou alguns procedimentos que poderiam ter sido diferentes, poderia ter dado mais 6 meses, 9 meses de vida para ela, mas o Sol progredido em conjunção com Plutão é quando na nossa vida a gente faz profundas transformações. E a morte é uma profunda transformação, né? Ela volta a ser uma alma que daqui muito, muito, muito tempo ela volta para encarnar de novo nessa terra, não é? Então, a importância de olhar uma progressão, o Marte progredido dela também em conjunção com Plutão. Plutão é aquele planeta que ele tira tudo que está lá embaixo, enterrado na nossa vida e traz à tona. Esses dois, Sol e Marte, em conjunção com esse Plutão, ele ele trouxe isso, né? Ela se transformou numa estrela. E é interessante que esses progredidos estavam na casa 11. Uma das coisas que eu li, que um dos queridos amigos deixou até o trabalho aqui para ficar um tempo lá com ela, uma outra amiga, que é uma atriz famosa, Carolina e tal, foi para lá. Então, assim, essa morte, ela mexe também muito, de uma forma, assim, transformadora na vida dos amigos mais íntimos,
né, porque tem Plutão envolvido. É isso. Eu trago esse olhar aqui para a gente, de novo, pensar e refletir sobre como que o mapa é revelador, como que ele é um instrumento importantíssimo para a gente entender o que fizemos, o que viemos fazer aqui, o nosso propósito, que é o nó do norte, né? Os nossos grandes e dolorosos desafios, que é Quiron, a nossa missão, onde tem facilidades, onde Júpiter está, onde nós temos os perrengues e os emperramentos, que é onde Saturno está. É isso, é uma reflexão com todo respeito por essa querida mulher que deixa a marca. Ela tinha feito uma autobiografia que dedicou a